Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Bom, a gente vai conversar agora nos próximos minutinhos sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é quem Deus me chamou para ser. Quem é que Deus chamou você para ser, meu irmão? Ser quem Deus te chamou para ser é alcançar uma coisa que se chama liberdade. Diga liberdade. Então, o que acontece? Eu me lembro que na minha vida cristã, infelizmente, eu fui escravizado pela religiosidade. A gente já falou um pouco sobre isso aqui alguns domingos atrás. Eu acho que mais de um mês e pouco atrás, a gente falou sobre isso aqui. E ser quem Deus me chamou para ser significa andar em liberdade. A liberdade conquistada pela minha vida lá na cruz do Calvário. Quando as nossas preocupações nessa vida estão mais centradas em agradar as pessoas e os sistemas, nós deixamos de glorificar a Deus. Porque a gente começa a fazer as coisas de forma automática. Eu não sei se você está conseguindo entender. A gente começa a entrar meio que no modo automático, fazemos as coisas meio que quase que de uma forma bem religiosa, né? Tem até uma expressão que algumas pessoas usam, a expressão é mais ou menos assim: não, eu vou ao domingo religiosamente à igreja, né? Religiosamente. Você vai à igreja para se reunir, né? Sendo igreja, para cumprir uma tabela, para cumprir uma obrigação. Quando estar aqui se torna uma obrigação, eu estou pisando na religiosidade. Eu estou me tornando um religioso, na verdade. Porque o que a gente pode fazer aqui na nossa igreja é tentar o tempo todo desmistificar no teu coração que é simplesmente servir o Senhor Jesus. E às vezes a religião ela tenta colocar peso sobre as nossas costas. É uma coisa que a gente não faz aqui na Betel. Pelo menos é o que a gente tem se esforçado ao máximo para fazer. Com isso, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não significa dizer que nós não somos pessoas sérias, bíblicas, e que nós não cremos em todo o ensinamento doutrinário contido nesse livro. Nós corrigimos as pessoas que amamos, porque amamos as pessoas, e por aí vai. Um dia, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me libertou do medo de ser feliz. E ao me libertar, Ele me deu de volta a minha identidade como filho. É interessante, né? Quando a gente aceita Jesus, né? Você nunca ouviu falar, ou já ouviu falar de Deus, mas não teve aquele encontro. E quando você então aceita Jesus como Salvador da sua vida, nossa, a gente prova assim de uma experiência tão gostosa. Eu não sei como foi a sua, mas a minha foi fantástica. Eu lembro que o dia que eu aceitei Jesus foi um sábado, foi numa reunião de jovens na igreja, e eu fui um dos últimos que foi na frente, entregando minha vida para Jesus. Mas, gente, eu me lembro como se fosse o dia de hoje. Eu não consigo me esquecer daquelas pessoas que ali estavam, dos abraços que eu recebi. Eu me lembro que um rapaz, naquele sábado, durante a tarde, passou na calçada de casa e me convidou para ir para aquela reunião de jovens, porque ia ter uma peça teatral. E aí eu tinha assumido um compromisso, aproximadamente 40 minutos antes, de ir para uma celebração da Igreja Católica, porque eu era católico e estava totalmente afastado do convívio católico. E aí passou esse rapaz da Igreja Batista, falou: queria te convidar, vai ter uma peça teatral, e ali na frente, eu sabia onde era a igreja, tinha vontade de conhecer a igreja, e aí eu falei: mas e agora? Eu assumi 2 compromissos, né? Será que eu vou em um, depois eu vou um pouquinho no outro, para não ficar chato, né? Mas aí eu rompi, né, com aquele medo de chatear alguém. Eu acho que você precisa aprender isso. Alguns aqui precisam de aprender isso. Romper com medo, que às vezes a gente não faz alguma coisa com medo de chatear os outros. Toma cuidado com isso, irmão. E aí eu falei: bom, eu vou correr lá na casa do meu amigo Robson, que me convidou para ir para a igreja católica. Eu falei: Robson, é o seguinte, hoje eu vou na igreja aqui do lado. Era quase do lado da casa dele. Ele falou: tudo bem, outro dia vai ter outra oportunidade, você vai comigo lá na reunião dos jovens, na carismática. Eu falei: fechou.
Fui para casa correndo, tomei um banho, me arrumei e fui lá para a Igreja Batista. Fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido. Foi um momento assim muito especial. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, aquela alegria que eu não tinha no meu coração se tornou presente. Mas aí os dias vão passando e nós vamos nos envolvendo com a religião cristã. E em alguns aspectos, algumas religiões cristãs, elas vão começando meio que colocar alguns ditames, algumas regras sobre a nossa vida. E eu tenho assim, deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante, eu tenho imensa gratidão pela Igreja Batista. Foi onde eu me formei em teologia, onde eu fiz mestrado em teologia, mais para frente. Eu pude conhecer gente maravilhosa, preguei em muitos lugares, através de convites de amigos meus, pastores, batistas. Fui muito abençoado. Mas eu me lembro que chegou um ponto onde eu falei, bom, tem coisa aqui que eu acho que não está muito em sintonia com aquilo que eu acredito ser o evangelho simples. Eu acredito nisso hoje, e foi isso que me alcançou, o evangelho simples. Aquele evangelho do arroz com feijão. Se eu posso traduzir isso para você, é mais ou menos assim, na simplicidade de Jesus. Se eu tiver que sentar na beira de uma calçada, eu não vou me constranger em sentar na beira de uma calçada para falar do amor de Deus para alguém, como já fiz muitas vezes. Se eu tiver que sentar com um morador de rua, também não vou me constranger, vou na boa fazer isso. Se eu quiser dobrar o meu joelho aqui, eu posso dobrar o meu joelho. Se eu quiser esticar o meu corpo aqui no chão e colocar a minha boca literalmente no pó, eu posso fazer isso aqui. Você também pode fazer isso aqui. Porque aqui nós somos livres. Amém? Nós somos livres nesse ambiente de adoração. Nós fazemos tudo com ordem, com decência, mas aqui a gente é livre. Então, olha só, quando Deus ele veio e provocou tudo isso na minha vida, Ele me tornou livre. Mas algumas coisas eu permiti vir para a minha vida, para a minha história, e aí se tornaram alguns ditames para a minha história, para a minha vida. Eu recebi alguns ensinamentos que mais eram baseados, alguns, não todos, preste atenção no que eu estou dizendo, mas alguns ensinamentos mais baseados em regras de homens do que enfaticamente nas Escrituras. E aí o que a gente tem que ficar? Para pensar e responda no seu próprio coração. Com o que você tem que ficar? Com as regras dos homens ou com o que a Bíblia diz que você deve ser e fazer? É simples, gente. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, permita que essa liberdade com que o Senhor te alcançou, e a gente procura ensinar as pessoas desde muito cedo, principalmente os novos na fé, que agora nós somos livres no Senhor. E aí o que acontece? Me tornei pastor, muitos anos depois o Senhor veio e falou, filho, olha, tem que simplificar a vida, tem que ser mais simples, tem que ser a moda do meu filho. E aí Deus moveu muitas águas no meu coração. Então nunca mais eu serei o mesmo. A libertação é onde eu coloquei os meus pés e de onde nunca mais eu vou tirar os meus pés. Agora deixa eu dizer para você uma coisa, tem que ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não tire os seus pés da liberdade com que Deus tem te dado. Deus tem te dado liberdade nele. Você é livre no Senhor. Diga assim, alto e bom som, eu sou livre. Você é livre no Senhor. Nós cantamos aqui, muitas vezes, eu sou livre. Livre pelo sangue de Jesus, livre pelo sangue do Cordeiro. Então, de verdade, o que a gente não quer aqui na nossa igreja é colocar um peso nas suas costas para que você comece a ficar desgostoso com as coisas de Deus. Eu vou repetir, não quer dizer que a gente aqui não gosta das coisas certas e sérias. A gente gosta das coisas muito certas, muito alinhadas, mas a gente tem que ter essa liberdade que Cristo nos dá. Amém? John Mason, ele disse o seguinte, eu achei essa frase muito interessante, depois eu quero ler um texto aqui para nós. A maioria dos nossos problemas na vida surge de não nos conhecermos a nós mesmos e por ignorarmos os nossos verdadeiros e melhores qualidades, as nossas verdadeiras e melhores qualidades. Queria que nós refletíssemos nessa noite quem Deus nos chamou para ser
E eu queria destacar inicialmente 3 coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu desejo que aconteça com você nessa breve palavra dessa noite. A primeira delas é que Deus te abençoe. Amém? Você recebe o cuidado do Senhor sobre a sua vida? Então abre o seu coração. Então eu desejo que o Senhor te abençoe. A segunda coisa que eu desejo para nós aqui todos é que Deus tem espaço para acessar o seu coração. Eu acho que Deus quer tocar o coração de pessoas nessa noite. Deus quer gerar vida na tua vida. Ele quer te certificar de que você é livre no Senhor. Mas há uma terceira coisa muito importante que eu creio que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Deus quer encontrar espaço para nos moldar. Amém? Diga, Deus quer me moldar. Ei, é fácil ser moldado por Deus? Nem sempre, porque Deus vai quebrar, né? Está disposto a ser quebrado? Não, eu quero só as bênçãos, pastor. Presta atenção numa coisa. Para receber as bênçãos de Deus, às vezes a gente precisa passar por quebrantamento, né? Jeremias vai falar disso para nós, lá no capítulo 18, abra a sua Bíblia. Será que esse texto está aqui? Está aqui, gente, esse está aqui, os outros não, mas esse aqui está. Vamos todos a nossa voz fazer essa leitura, todos a nossa voz. Dá uma apagadinha na luz para nós aí, por favor, meu queridão. Vamos lá, todos a nossa voz, todos juntos fazendo essa leitura, vamos lá, todos juntos? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá. De acordo com a sua? Então que o Senhor venha para fazer o novo aqui, começando na minha vida. Irmãos, eu me coloco como um vaso nas mãos do oleiro, e Deus pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e quantas vezes Ele quiser. Se Deus tiver acesso ao seu coração para fazer isso na sua vida, você vai ser muito feliz a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós vamos entender algumas coisas que têm relação com a nossa identidade. Aquela que eu disse, que quando lá nós entregamos nossas vidas para Jesus, tá bom? Fica com aquela cena da sua conversão, de você dizendo, Jesus, eu abro meu coração, eu quero o Senhor na minha vida. Fica com essa cena forte aí no teu coração. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que qualquer imitação de quem não somos nos proporcionará um grande vazio. E às vezes a gente faz coisas porque nós já entramos no modo automático e fazemos por repetição. Não cometa essa loucura. Não faça as coisas porque os outros estão falando que as coisas são boas. Faça o que você tiver que fazer para Deus por convicção pessoal, íntima e própria. Porque você entendeu que aquilo é bom para você. Não faça porque alguém vai dizer, olha, você tem que a partir de agora começar a fazer exatamente desse jeito. Olha, eu louvo a Deus porque algumas pessoas foram usadas por Deus para dizer, faz assim que dá certo. Graças a Deus eram homens tementes a Deus e foi isso que me alinhou muitas coisas ao coração. Até porque eu precisava aprender muitas coisas lá no comecinho de tudo. Mas, observe, qualquer imitação de quem não somos, nos proporcionará um grande vazio. É por isso que às vezes nós encontramos dentro das igrejas, pessoas que estão ali servindo, observe o que eu estou dizendo, servindo, mas que, como eu disse, entraram no modo automático e que agora mesmo servindo, sentem um grande vazio nos seus corações. Quem sabe porque estão reproduzindo o que estão vendo. Você precisa ter experiência com Deus, amém? Você precisa permitir que o Senhor venha para lhe instruir, para lhe ensinar. Porque quando Ele vem ao nosso encontro, e Ele senta ao nosso lado, ao ouvir a sua voz, que é inconfundível, nós recebemos tantas e tantas instruções. E é tão gostoso porque Jesus continua nos instruindo. Essa semana eu fui instruído por Jesus em algumas direções.
E eu te digo, foi maravilhoso poder receber o cuidado do Senhor Jesus. E, pastor, você está meio doido, é? Você está meio xarope? Não, irmão. Jesus está presente aqui. O que diz lá em Mateus capítulo 28, finalzinho do capítulo lá 18, 19 e 20? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês, até quando? Até a consumação dos séculos. Ou seja, o mesmo Jesus que estava presente com os seus discípulos, ele está presente aqui agora, ele só quer uma coisa, ter espaço para sentar juntinho com a gente para nos instruir. Jesus continua presente a partir do Espírito Santo, Ele está presente aqui nessa noite. Nessa noite eu já pude sentir o toque dEle de amor sobre a minha vida. Eu creio que muitas pessoas da mesma forma sentiram o toque da presença do Senhor. Observe, quando Deus nos criou, Ele nos criou de forma peculiar. Gênesis vai falar da criação. Lá no capítulo 1, versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou seja, quando Deus nos formou, e cada um de nós aqui, desde o ventre da nossa mãe, lá Ele fez menção do nosso nome, Ele nos criou de um jeito único. Mesmo que você encontre, ao longo da sua vida, gêmeos idênticos, a personalidade deles é diferente, os sentimentos é diferente, não tem um igual ao outro. E essa é a beleza da igreja do Senhor Jesus, porque nós nos completamos, presta atenção no que eu vou dizer agora, sendo diferentes. Amém, gente? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito de ser, cada um age de uma forma, cada um... É como a Helenice falou aqui em algum momento da celebração. Na hora de chegar na igreja, tem gente que gosta de receber um abraço, tem gente que já é mais na dele. Mas o que importa é que nós consigamos, em todo momento, dizer: Senhor, eu sou criado, moldado, à imagem e semelhança do Senhor, e eu sou único. Então, olha só, se Deus te criou de forma única, seja quem Deus te chamou para ser, em nome de Jesus, amém? Então não imite ninguém, amém? Sabe, coisa terrível que a gente às vezes vê, né? Em algumas igrejas, né? Não vou aqui citar nenhum nome, pelo amor de Deus, mas até o jeito de falar do pastor, quem está lá pregando, vai pregar quase que igual. Eu lembro de uma época, muitos anos atrás, os mais antigos aí, desculpa dos mais antigos, mas é os mais antigos, né? Vão conseguir lembrar, tinha um pastor que era presbiteriano na época. Alguém se lembra do Caio Fábio? Hoje tem uns ensinamentos meio diferenciados que eu particularmente... Bom, deixa o Caio para lá, né, gente? Mas eu me lembro que quando ele era um ministro presbiteriano, ele realizava um congresso em Águas de Lindóia. Eu morava lá perto, mas nunca fui no congresso que ele promovia. Chamava Vinde, era um ministério que ele dirigia. Alguém se lembra disso? Ministério Vinde, alguns aí se lembram. Vinha gente do mundo para ouvir, de outros países. E eu me lembro que depois do congresso da Vinde, o Caio Fábio tinha um bigode e tinha um cavanhaque. Quando terminava o congresso, era só a gente deixando o bigode crescer e cavanhaque também. A influência, né? Vocês veem como que é o negócio. Era mais ou menos assim. Aí eu olhava assim e falava: mas onde você criou essa ideia, né? Porque meio diferenciado, né? Bom, gente, duas coisas importantes. Seja quem Deus te criou para ser. Esse é o primeiro e o grande segredo para se tornar alguém melhor. Você quer se tornar alguém melhor? Seja quem Deus te criou para ser, amém? Não seja o que o outro é. Não olhe para o outro e fale assim: eu quero, a não ser se a pessoa é boa no testemunho dela. Aí você tem que ser um bom imitador. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Eu quero que a sua família seja uma referência. E que as pessoas olhem para você: eu quero que a minha família seja igual aquela família lá. Isso não é pecado, isso não é errado. Agora eu estou falando daquelas coisas que excedem, que são desnecessárias. É disso que eu estou falando. Querido, segunda coisa muito importante é: seja autêntico. Mas atenção, um autêntico moldado por Deus. Amém? Seja autêntico, seja quem você é, mas um autêntico moldado por Deus. Tem gente que fala assim: não, eu sou cascudo mesmo, engula do jeito que eu sou.
Tá, mas onde é que está o Espírito Santo aí, mano? Desculpa, humano aí, gente, né? Onde é que está o Espírito Santo aí na parada? Onde é que está a ação do Espírito Santo? Porque se você passou por um novo nascimento, automaticamente você vai desfrutar de transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus. Não é por imposição de homens. Os homens vão ser usados por Deus para te ensinar muitas coisas, é óbvio, a gente já sabe disso. Mas seja autêntico, seja quem Deus criou você para ser. Mas seja um autêntico moldado por Deus. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te transformar. Né? Tem gente que fala assim, não, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Até por uma questão de tradição de família. Eu lembro que eu aceitei Jesus, né, e passou uns meses eu deixei a igreja. Né? Para mim é tristeza. E fiquei mais ou menos uns 6 meses. Aí um dia foi um casal de jovens, alguns dos mesmos que tinham me recebido no dia que eu aceitei Jesus, lá naquela noite de sábado. E aí eles foram na porta da minha casa, né? E aí eles, olhando para mim, puxaram um folheto. Eu achei que aquele folheto foi uma afronta, porque ele falava, aquele folheto eram textos bíblicos, mas para aquilo que eu estava vivendo era algo que não era muito interessante. Na verdade, eu acho que eles foram lá para me cutucar mesmo, sabe? Para me levar a refletir. E me levou a refletir. Aí eu olhei para eles assim, tinha um casal de irmãos, jovens. Eu falei, olhem para o meu pé. Eles olharam para o meu pé. Mas olhar para o seu pé, pezinho desse tamanho, né, gente? 45, 46. Aí ficaram assim, olhando, meio desconfiados. Falaram, dá uma olhada, eu vou bater o pé 3 vezes. E bati. Eles olhando. O que é isso? Você bateu o pé 3 vezes. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí o rapaz, ousado, olhou para mim e falou assim, você que pensa. Rapaz, mas pensa num sangue que sobe assim. Quase que eu dei uma voadora nele, irmãos. Com esse pezinho 46. Quase que botei para andar. Estou brincando, não fiz isso não. Mas aí, entrei com aquele folheto na mão. E aquele folheto falava de uma prática idólatra, e eu tinha voltado lá para o meu contexto anterior, e aí fui para um texto da Bíblia, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou pegar a Bíblia católica, porque é a Bíblia da minha tradição familiar, porque eu era católico, nasci no berço católico. Aí fui lá, quero ver se lá fala isso mesmo. A lapada era mais forte ainda, irmãos. Uma versão mais antiga, ali, Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam ao Deus que não pode salvar. Mas foi uma lapada tão tomada, que eu falei, estou voltando para o Senhor, é a melhor coisa que eu tenho que fazer, senão vai ficar estreito para o meu lado. Sábado seguinte, estava eu lá me reconciliando, depois de acho que uns 3 ou 4 meses, estava descendo as águas, graças a Deus, e até hoje firme na presença do Senhor, assim como vai ser na sua vida. Assim como vai ser na vida de você que se reconciliou com o Senhor hoje. O sacrifício de Cristo valeu pela tua vida, e você vai ficar firme no Senhor até o fim da tua vida. Porque este é o plano de Deus para a tua história, em nome de Jesus. Sendo quem você é, sendo quem Deus te chamou para ser, sendo um homem e uma mulher moldado pelo caráter de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós imitamos outras pessoas, nós nos tornamos superficiais, não alcançamos o nosso pleno potencial e o nosso brilho passa a se tornar uma coisa fosca. Então, se eu posso te pedir uma coisa nessa noite, pare de imitar os outros. Seja quem você é. Amém? Amém? Seja quem Deus chamou para ser. 2 frases bem interessantes. Uma de um homem chamado Carl Rogers. Ele disse o seguinte: existe um curioso paradoxo. Somente quando me aceito exatamente quando sou, é que posso mudar. Então você só vai conseguir alcançar mudança quando você se aceitar, moldado por Deus. Vamos deixar isso bastante claro aqui. Segunda frase de Frederick Klopstock, ele disse o seguinte: quem não possui opinião própria e depende da opinião dos outros é um escravo. Apenas sonhar
com quem você deveria ser é desperdiçar quem de fato você é. Resumo da ópera: seja quem Deus criou você para ser. Amém? Graças a Deus por isso. Que essa consciência possa fluir na tua vida. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: tenha a mente de Cristo. É só a mente de Cristo que pode proporcionar para nós mesmos essa identidade, restaurar essa identidade. Isso lhe proporcionará autenticidade. Amém? É só em Jesus que a gente se torna autêntico, porque Deus vai restaurar a nossa identidade que foi perdida com o pecado. Aí quando a gente se reconcilia com o Senhor, nós temos a nossa identidade restaurada. 1 Coríntios 2, 14 a 16 vai dizer o seguinte para nós: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo sabe que tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo pode passar 1, 2, 5, 10 anos, a pessoa pode cair, pode se machucar, mas ela sabe que Jesus morreu por ele na cruz e que o Senhor Jesus tem um plano de paz sobre a sua vida. Amém, gente? Olha só, 2 frases de John Mason. Ele disse o seguinte: sempre que não tiver coragem de ser você mesmo, você sentirá falta de confiança e uma profunda e contínua carência de ser admirado. A sua vida será um mero reflexo de você mesmo nos olhos dos outros. É mais ou menos assim. Tem gente que, para ser aprovado pelos outros, ele vai querer fazer o que agrada os outros. E deixa eu te falar uma coisa: você não precisa agradar absolutamente ninguém, senão o Senhor sobre a tua vida. Então agrade o Senhor, meu irmão. Agrade o Senhor. Não agrade a opinião pública, não agrade o que os colegas na escola estão dizendo que é para você viver, o que é a modinha. Você não precisa disso. Você não foi chamado para ser um reflexo distorcido da glória de Deus. Você foi chamado para ser o reflexo da glória de Deus aonde você colocar a planta do seu pé, em nome de Jesus. Ele ainda disse o seguinte: a coisa mais fácil do mundo é ser você. O mais difícil é ser o que os outros querem que seja. Não deixe que o ponham nessa posição. Ele aconselha. Geralmente, quem não é confiante o bastante tem a necessidade extrema de ser elogiado. Eu sei que elogio é importante, mas quem não tem lapidado esse conceito de quem ele é diante de Deus, ele só vive e ele só faz as coisas com base em elogio. Só se elogiar eu faço. Só se jogar confete em mim eu faço. Tem alguma coisa errada nessa questão de entender a sua identidade com Deus. Vou repetir então. Geralmente quem não é confiante o bastante tem a necessidade extrema de ser elogiado, admirado. E aí nós encontramos alguns que até gostam de chamar a atenção. Né? Já viu aquelas pessoas que parece que para ser sempre notado ele está inventando uma coisa nova? É tipo jogador de futebol, né? Sempre tem que inventar um drible novo, senão ele não está na crista da onda. Já viu isso aí? Aí você vê cada hora inventando um drible diferente. É igual skatista, né? Eu lembro quando eu era skatista, os bons eram aqueles caras que estavam inventando uma coisa nova o tempo todo. E eu me lembro de um rapaz, ele tinha uma marca, chamava Wilson Neguinho, e a gente andava de skate junto quando eu era garoto, lá em Piracicaba, faz muitos anos isso, viu, gente? Hoje eu não subo nem naqueles long, eu não subo mais. Para mim não dá mais. Long é aquele skateão grande, desse tamanho assim. Outro dia eu vi um long de 2 metros ali na praia, eu falei, meu Deus, esse aqui é bacana, hein? Mas foi brincadeira, o bicho era desse tamanho, assim, parecia uma prancha de surf. Eu falei, esse é top, eu acho que esse dá até para arriscar, dar umas brincadas aí, né? Mais fácil um pouco. Achei interessante, mas eu me lembro do Wilson Neguinho e a gente queria caminhar com ele, queria andar com ele. Por quê? Porque o cara sabia fazer um negócio diferente. E aí eu me lembro que ele foi patrocinado, o pessoal fez até rodinha de skate com a marca dele e tal.
e o shape, né? E tudo aquela coisa, a gente queria aquela marca, né? Mas sabe quando que a gente se tornava um Wilson Neguinho da vida? Nunca. Porque o cara, ele tinha uma identidade própria, pessoal, só ele conseguia fazer aquilo. Os outros até tentavam, viu gente? Os outros até tentavam, e olha que tinha uns caras bons, mas ninguém conseguia fazer o que o tal do Wilson Neguinho fazia. Ele era o cara, literalmente. Então o que eu quero dizer? Naquilo que Deus te chamou para fazer, para ser, desenvolva as suas habilidades. Desenvolva. Você não precisa de copiar ninguém. Você não precisa de fazer como os outros fazem, né? Tem gente que às vezes fala assim, Betel, como que é lá na Betel? Eu falo, Betel a gente tem a nossa identidade própria, é o nosso jeito de ser igreja. Você não vai encontrar uma igreja igual a nossa, como você não vai encontrar uma igreja ali do outro lado da esquina, como ela é, porque ela é única, ela tem as características dela, e nós temos as nossas características. Você não vai encontrar alguém que ministra a palavra como qualquer outro pastor, porque são pessoas dadas por Deus para aqueles rebanhos. Tem aquela identidade pessoal. Então você vai ver formas diferentes de pregação, formas diferentes de ensinar. Você aprende com as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por melhor que seja o mestre, a não ser Jesus, a referência continua sendo ele. Então faz do jeito que Jesus fez que dá certo. Faz do jeitinho de Jesus que a coisa dá bom no final, tá bom? Em nome de Jesus. Um conselho para você, desenvolva o seu caráter à luz do caráter de Cristo Jesus. Amém? Caráter de Cristo Jesus, fechou. Se você for igual a Jesus, nós estamos bem, irmão. Nós estamos bem como igreja. Se você procurar ser igual a Jesus, nossa, mas pensa num pastor que vai dar pulo dessa altura aqui, ó. Sou eu. Vou dar uns pulos bem altos aqui de gratidão a Deus. Por último, gente, para fecharmos essa palavra nessa noite, alcance um coração estável aos pés da cruz. Identidade, mais uma vez, identidade. Quem Deus te chamou para ser? Alguém com coração estável. Olha para mim aqui um pouquinho, por favor. Sai dessa rotina de uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, agora eu estou bem com Deus, agora eu estou mais ou menos com Deus, agora eu estou bem com Deus, agora eu estou ruim com Deus, agora eu estou... Não, mantenha a marcha, mantenha a passada, vá lá, um dia de cada vez. Vai ter dia que vai acontecer alguma coisa que vai te fazer automaticamente subir um nível acima. E é fantástico quando isso acontece, é tremendo quando isso acontece. Deus nos coloca em degraus mais altos. Graças a Deus, é Ele que faz isso. E vai ter dia na jornada que você vai ter que dar uma parada e falar assim, opa, deixa eu dar uma pensada melhor no que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo não está refletindo quem é o Senhor Jesus. Então voltando aqui, qual que é a referência? Diga, Jesus. Jesus é referência. Se você na jornada fizer alguma coisa, você vê que está fora do que Jesus disse para você ser ou fazer, para, irmão, reflete, para um pouquinho, tá? E aí, qual é o grande problema? Porque algumas pessoas não conseguem alcançar um coração estável, porque falta, diga, sabedoria. E aí Tiago, ele vai falar isso de uma forma tão profunda, ele diz o seguinte lá no capítulo 1, versículo de 5 a 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, qual é o conselho? Peça a Deus. O que Deus faz? Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Gente, olha só que favor maravilhoso. Se nos falta sabedoria para sermos quem fomos chamados para ser, o que a gente tem que fazer? Ser humilde, chegar e dizer assim para Deus, Deus, me ajuda a ser quem o Senhor me chamou para ser. Isso é sabedoria, me dá sabedoria, Senhor. Agora, olha que palavra forte, eu não sei se você consegue entender e alcançar o vislumbre da intensidade dessa palavra. Ele diz o seguinte, peça a Deus, e o que está escrito na sequência? Que a todos quem? Todos que pedem, todos que desejam, todos que buscam, que a todos dá livremente, e tem um detalhe, de boa vontade, ou seja, Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Está faltando sabedoria para ser quem Deus chamou você para ser? Peça a Deus e lhe será concedida. Agora tem um detalhe, peça porém, confesse sem duvidar, pois
Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Resumo da história: peça a Deus a graça de poder alcançar estabilidade para ser quem Deus te chamou para ser, em nome de Jesus. Não seja alguém instável, mantenha a linha, irmão. Mantenha a linha, mantenha o padrão do céu. Pastor, qual que é a referência? O céu. Qual que é a referência? O padrão do céu. Qual que é a luz? A luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que é a palavra de Deus. Mantenha o foco e não se perca, não se perca. Você, com certeza, eu não sei todos, mas alguns de vocês já tiveram a seguinte experiência: de estar em um lugar muito escuro. Quem é que já teve essa experiência vai se lembrar aí. De estar num lugar muito escuro e você está com uma lanterna. E aí você, graças a Deus, lembrou ou de comprar uma pilha nova ou de recarregar aquela boa bateria que vai fazer com que a sua lanterna funcione. Eu já estive em lugares muito escuros. E aí eu me lembro que numa noite em que a lua era minguante, ou seja, zero, a propósito, hoje a lua está cheia e está linda, estava fantástica, né? Aquela visão ali do mar, a lua subindo, foi lindo demais agora no finalzinho da tarde. No final do culto, acho que dá para você ver ela ainda, tá? Fazendo propaganda para a lua aqui, irmãos, ó, vai vendo, misericórdia. Tá doido, pastor? Voltando à lanterna. E aí você está lá, e aí aquele lugar escuro, você aperta o clique ali do botãozinho, ilumina, né? Eu tenho uma lanterna que eu gosto de usar para pescar, quando eu vou pescar à noite, bem forte, sabe? Tem não sei quantos mil lúmenes, eu aperto o botãozinho, parece que fica o dia assim, faz um foco assim, dá até para regular o foco dela, fica grande assim, dá para enxergar tudo, muito bacana. Mas eu já tive o desprazer de poder ficar até mais tarde pescando, faz tempo isso, esqueci de colocar a abençoada para carregar. A hora que eu apertei o botãozinho, aquela luzinha fraca que só Deus para ter misericórdia. Ruim. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Permita que Deus te dê sabedoria para você ter uma visão muito clara de todas as coisas. Mantenha o foco e não se perca. Amém? Você não pode se perder. 3 conselhos para a gente finalizar. Primeiro, pare de mudar o tempo todo. Eu preciso dizer isso. Tem gente aqui que não é abençoado porque fica mudando o tempo todo. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Até para Deus te abençoar, você precisa ser mais estável. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Quando é um jovem, quando é uma criança, um adolescente que ainda está descobrindo a vida, que ainda não definiu o que vai ser da vida dele, gente, é absolutamente entendível. Agora nós que já alcançamos aí a nossa maturidade, nós precisamos, manter o nível. Nós não podemos ficar oscilando para lá e para cá. Eu quero isso, agora eu não quero isso. Agora eu quero morar nessa cidade, agora eu não quero morar nessa cidade. Agora eu quero essa esposa, agora eu não quero essa... pelo amor de Deus, para com isso. Para por aí. Ei, é até o fim. A fidelidade até o fim. Até o fim. Segundo conselho, não mude para adaptar-se aos outros, ou que os outros querem que você seja. Não mude para isso. Quem faz isso logo se desintegrará a nível de caráter. Você vai ser o que os outros querem que você seja. Você não vai ser o que Deus quer que você seja. Então, pare de mudar para se adaptar aos outros. Eu sei que às vezes dentro de uma casa, principalmente na vida de um casal, a gente tem que abrir mão. É natural, é normal e é assim que tem que ser. De verdade. Mas, meu irmão, pare para pensar um pouquinho se você não tem mudado, sido tão instável nas questões da vida e tem gerado instabilidade aí para a sua própria família. E por último, clame por sabedoria. Essa é a última palavra, clame por sabedoria. Assim a gente vai conseguir ser quem Deus nos chamou para ser. Eu vou repetir, primeira coisa que a gente ouviu nessa noite: qualquer imitação de quem não somos nos proporcionará um grande vazio. Você não foi chamado para imitar os outros.
Você foi chamado para imitar Jesus e para ser quem Ele te chamou para ser. Amém? Segunda coisa, tenha a mente de Cristo. Isso vai lhe proporcionar autenticidade. E por último, nós aprendemos que precisamos alcançar um coração estável aos pés de Cristo Jesus. Vamos pedir que Deus nos ajude? Amém? Vamos ficar de pé.